médico, participante da indústria de pesquisa e tecnologia médica, poderia ser enganado por uma empresa da sua própria área. Em 29 de julho, ele iria até uma filial da rede de farmácias Walgreens para fazer um teste de sangue. No dia 31 do mesmo mês, ele faria outro teste de sangue em um laboratório diferente, e os resultados seriam completamente diferentes. Os exames da Theranos indicavam que ele era pré-diabético. Nos resultados do outro exame, tudo estava normal. Se ele não tivesse feito outro teste, ele começaria a usar medicamentos antidiabéticos sem necessidade, e os efeitos colaterais disso poderiam ser graves. Apesar da máquina Edison nunca ter de fato sido instalada nas farmácias, as amostras eram mandadas para Theranos e eram supostamente testadas na máquina. Mas a realidade era que eles utilizavam testes já conhecidos e diluíam o sangue para que a quantidade fosse aumentada e testada. O que passou a acontecer é que problemas graves de saúde não eram detectados e pacientes saudáveis ganhavam resultados de doenças que não possuíam. Recém-formada em biologia molecular e celular, Erica Chung ficou extasiada quando soube que estava sendo contratada para trabalhar na empresa que revolucionaria a medicina, a Theranos. Mas pouco tempo dentro da empresa, ela viu que seu sonho se tornaria um pesadelo. Logo em seus primeiros dias no laboratório e sendo apenas uma recém-formada, Erica estranhou a forma como certos testes eram realizados e de cara ela foi exposta às altas discrepâncias que a máquina Edison apresentava. Em uma amostra onde a concentração deveria ser 0,2, a máquina da Theranos apresentou resultados como 8,9, 5,1 e 0,5. Mas a gota d'água foi quando a Theranos, estando submetida a uma fiscalização para ser aprovada a examinar amostras de pacientes, recebeu uma amostra dada pela fiscalização para ser analisada em sua máquina. A amostra foi então analisada na máquina Edison e posteriormente em uma máquina aprovada de laboratório comum, e os resultados foram extremamente diferentes. Ao invés de informar aos fiscais as discrepâncias, eles enviaram os resultados da outra máquina com os resultados corretos, mentindo para a fiscalização para continuar operando em pacientes. Erica reuniu todos os tipos de provas que possuía e foi até a diretoria, onde apresentou suas preocupações quanto à máquina e o porquê ela não deveria ser usada em pacientes. A resposta foi rude. Eles lhe disseram que ela não sabia sobre o que estava falando e que apenas fizesse o trabalho que eles lhe pagavam para fazer. Após essa conversa desanimadora, Chung ligou para seu colega de trabalho Tyler Schultz, que por acaso era neto de George Shultz, ex-secretário de Estado dos Estados Unidos e membro do conselho da Theranos. Os dois colegas foram até a casa do avô de Tyler e alertaram George, mas ele não acreditou neles. Erica pediu demissão no outro dia. Pouco tempo depois, ela seria abordada por John Carreyrou, jornalista do Wall Street Journal, que investigava a empresa e queria seu depoimento para a matéria. Mas por conta dessa investigação, a Theranos estava atrás de todos os ex-funcionários e os intimidando a não depor, até o dia que Erica notou que estava sendo seguida. Ela imediatamente contratou um advogado que a aconselhou a denunciar a empresa para uma agência reguladora. Pouco tempo depois, a Theranos receberia uma investigação fiscal surpresa, que elucidaria as denúncias feitas por Erica e deixaria claro as deficiências no laboratório. E a Theranos estava agora impedida de realizar exames em pacientes. John Carreyrou leu sobre Elizabeth Holmes e sua invenção em um artigo do New Yorker e não acreditou naquela história. Tendo trabalhado por anos como repórter investigativo na área da saúde, ele achou tudo utópico demais, mas foi só quando recebeu o telefonema de um patologista que já havia trabalhado e que possuía as mesmas suspeitas que ele, que John resolveu investigar. E não foi difícil achar evidências. Não só seu antigo colega estava suspeito, mas vários especialistas da área patológica não acreditavam ser fisicamente possível. Ele rapidamente conseguiu contato com um ex-diretor do laboratório da Theranos, Adam Rosendorf, que havia acabado de sair da empresa, e ele não precisou de muito incentivo para contar todos os problemas que ocorriam na empresa. John Carreyrou então juntou testemunhos de ex-funcionários, médicos especialistas e pacientes, e publicou em outubro de 2015 a matéria que daria início ao fim da corporação. E então veio a grande ironia envolvendo Rupert Murdoch. Ele era membro do conselho da Theranos e dono do The Wall Street Journal, e foi abordado por Elizabeth mais de uma vez para que a matéria não fosse ao ar, mas ele se recusou a interferir. Após as denúncias, Elizabeth rebateu alegando que elas eram falsas
e que a empresa não seria atingida por elas. Ela ainda prometeu esclarecer todas as dúvidas sobre a máquina Edison, e isso foi feito por meio de um estudo que apresentou diversas falhas. Com isso, a empresa perdeu sua credibilidade e as ações despencaram. John Carreyrou revelou tudo isso e muito mais no livro Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup. O livro, que conta a história da Theranos e sua fundadora desde o início, quando ela era apenas uma garota que queria ser bilionária, até a queda da Theranos, virou um best-seller e deu origem a um filme estrelando Jennifer Lawrence como Elizabeth Holmes. Mas por que afinal o Vale do Silício se deixou enganar tão facilmente? Em 2010, empresas como o Facebook e o Twitter haviam deixado investidores multimilionários. Todos estavam à espera da próxima mina de ouro. Elizabeth não precisava provar nada para ninguém. Tudo o que Elizabeth precisava fazer era convencê-los disso. E ela fazia isso com muita facilidade. John Carreyrou descreveu da seguinte forma: acho que os investidores queriam se juntar ao próximo foguete para a riqueza. E como resultado, eles deixaram de lado a desconfiança e foram menos cuidadosos. Com 2 anos de empresa, ela já havia arrecadado 6 milhões de dólares em investimentos. Com seus olhos azuis, cabelo loiro e a arte de convencer pessoas, ela se tornou aos poucos uma popstar, atraindo a atenção de todos os lados. Todos ficavam repetindo: ela é um gênio. Depois de convencer George Shultz a fazer parte do seu conselho, o resto foi fácil. Com a Theranos impedida de realizar testes em pacientes, Elizabeth Holmes também foi impedida de operar ou possuir um laboratório por 2 anos. Os processos começaram a chegar. Os primeiros a processarem a empresa foram a Partner Fund Management, que havia investido 96 milhões de dólares na empresa. Depois deles, outros vieram atrás, investidores e pacientes. Sob acusações de fraude, a Theranos é desintegrada em 2018 e Elizabeth, a antes mulher brilhante do Vale do Silício, que possuía uma riqueza avaliada em 4,5 bilhões de dólares, agora estava completamente falida e em julgamento. Elizabeth enfrentou 12 acusações no tribunal, entre elas fraude e conspiração. O julgamento de Elizabeth levou tempo para acontecer, sendo adiada 4 vezes por conta da pandemia e em decorrência da sua gravidez. Mas em 8 de setembro de 2021 ele foi iniciado e em 4 de janeiro de 2022 os jurados chegaram a uma conclusão após 50 horas de discussão. Elizabeth Holmes foi condenada em 4 das 12 acusações que estava enfrentando, 3 por fraude eletrônica e 1 por conspiração, podendo ser sentenciada a 20 anos de prisão por cada acusação. Os jurados a consideraram inocente pelas acusações de fraude pública e não conseguiram chegar em um consenso nas outras acusações. Sendo assim, considerado pelo Departamento de Justiça que Elizabeth planejou cometer fraude contra investidores e pacientes, fazendo falsas alegações e omissões sobre o funcionamento e resultados das máquinas de teste. Agora, as coisas no Vale do Silício andam mais cuidadosas e todos estão desconfiados. Muitas empresárias já começaram a afirmar o preconceito que se instalou sobre o mercado, um mercado que antes não era muito receptivo a mulheres, marcando um retrocesso sobre uma situação já atrasada e prejudicando as futuras gerações de meninas que sonham em construir sua empresa no grande Vale do Silício. Pior ainda do que isso, a Theranos prejudicou anos de pesquisas e avanços na indústria de exames de sangue. Pesquisas sérias pararam de conseguir investimentos durante os anos dourados da empresa, porque investidores acreditavam que seus trabalhos eram inúteis, tendo em vista que a Theranos já realizava esse tipo de trabalho. E agora, com a farsa esclarecida, pesquisas na área de exame sanguíneo estão sendo desacreditadas. Mesmo assim, Elizabeth nunca se desculpou com pacientes ou sequer admitiu sua culpa. Ao que tudo indica, ela era uma mulher obcecada pelo sucesso e extremamente manipuladora. Mas a culpa poderia estar apenas nela ou estaria também na ganância de investidores que sequer fizeram seu dever de casa? Quem afinal deu tanto poder a ela? Se grandes investidores caíram no conto do vigário e investiram sem entender onde estava indo o dinheiro, fica fácil entender por que pessoas comuns perdem dinheiro investindo atrás da nova oportunidade de ganhar dinheiro rápido. Afinal, com a popularização da internet, ficou cada vez mais fácil ser influenciado a investir dinheiro em absolutamente qualquer coisa, desde que a promessa seja boa.
E aí, o que você achou da história da Elizabeth Holmes e da Theranos? Comenta aqui embaixo e dá uma olhada no que o pessoal está falando sobre isso. Se você quer descobrir como eu produzo esses vídeos aqui, como você pode criar um negócio contando histórias exatamente como essa, confere uma aula grátis no primeiro link da descrição aqui embaixo ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Agora, para entender como os sites de apostas surgiram, dominaram o Brasil e se isso é ou não é só mais um esquema para tirar dinheiro da população, confere esse vídeo aqui que está na tela. Ó. Aperta nele aí que eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é isso, um grande abraço e até mais.